João capítulo 17, do versículo 20 até o 23. O título da mensagem é A Unidade em Cristo, testemunhando ao mundo. Vou ler o texto. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Vamos orar para a gente começar o sermão? Meu Pai, estamos todos aqui nessa noite bem agradável, está chovendo, mas estamos todos abrigados, Senhor. Que essa palavra entre e encontre abrigo nos corações. Falarei de um tema bem difícil, é unidade. Unidade na igreja, unidade de propósito. Que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca. E que eu possa pregar aquilo que somente o Senhor quer que eu fale. Que todos os nossos ouvidos estejamos atentos para entender que tu queres que nós sejamos um. Isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Vejam só, meus irmãos, qual é o cenário que Jesus está fazendo essa oração. Essa é uma parte da oração chamada oração sacerdotal. Então imagine o seguinte cenário com relação à última ceia, né? Jesus está na última ceia e ele está reunido, né, com seus discípulos, que seriam os apóstolos. Jesus sabia que a hora da sua morte estava se aproximando e a sua preocupação com relação aos seguidores e discípulos era muito intensa. É nesse contexto que Jesus dirige uma oração fervorosa ao Pai, intercedendo não apenas pelos discípulos presentes naquela ocasião, mas também por todos aqueles que crerão nele, ou seja, inclusive por nós, que estamos aqui hoje. E ele sabia que essa mensagem iria ser transmitida pelos discípulos e pelos apóstolos e por nós também, para que todos crescem nele. A gente vê que Jesus estava em um momento íntimo com o Pai, onde ele vai expressar a profunda preocupação com a unidade da igreja, com a unidade dos crentes, com a unidade de todos os cristãos, com a unidade de todos os seus seguidores. E essa unidade seria responsável por um fato, um testemunho poderoso que todos nós temos a oferecer ao mundo. Esse é o maior testemunho de que Deus enviou Jesus. É a unidade da igreja. Jesus entende que, embora ele estivesse partindo fisicamente, a sua missão deveria continuar por meio de quem? Por meio dos seus discípulos e por meio de nós. Agora vejam bem, qual é a essência dessa oração? Qual é o centro da oração de Jesus? Qual a ideia central da oração de Jesus? Era a unidade de Deus em Cristo. Então o cerne dessa oração, a gente encontra a essência da unidade de Cristo, onde Jesus roga ao Pai para que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um. E essa unidade, meus irmãos, que não se trata, e a gente vai se aprofundar mais nesse ponto ao longo do sermão, não é com relação à uniformidade de pensamento, ou seja, a partir de agora, todos que creem em Cristo têm que pensar de uma forma só. Não é isso. E nem que as diferenças que há entre todos os crentes serão eliminadas. Também não fala sobre isso. O objetivo não é esse. A unidade que Jesus faz e fala é baseada na comunhão com Deus e no relacionamento com Ele mesmo. É no relacionamento que vem a comunhão e vem o quê? A unidade.
Quando você não vê unidade na igreja, é porque os crentes não estão em comunhão com Jesus. Esse é o primeiro sinal. Igrejas que se dividem não estão em comunhão com Jesus. Igrejas que vivem em conflito e litígio, irmãos contra irmãos, essa igreja não está em comunhão com Jesus. Então Jesus deseja que seus seguidores estejam o quê? Enraizados nele. Ele disse que ele era a videira e nós somos os ramos. Assim como ele está enraizado no Pai. Então devemos estar unidos com ele e com o Pai, para que a gente se torne um só corpo, um só espírito, e que a gente compartilhe o quê? A mesma fé, a mesma esperança e o mesmo amor. É interessante que Jesus pede para que a união entre os discípulos seja profunda e íntima. Isso é interessante. Eu quero que a unidade deles seja como a nossa. Ele diz aqui, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer, que somos nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então, meus irmãos, nós vamos hoje tentar responder algumas perguntas. Qual é a razão para essa unidade? Que mensagem Jesus quer nos transmitir? Para que serve essa unidade? E o que iremos aprender para desenvolvermos essa unidade aqui entre nós? A oração de Jesus reflete o quê? O amor deles pelos seus discípulos e por nós. O desejo dele é que nós mantenhamos o quê? União em meio a tantos desafios e dificuldades que nós enfrentamos. Então agora nós vamos adentrar no texto e ver alguns detalhes. Vejam só, a gente sabe que o texto, nós temos ele em português, mas o texto não foi escrito em português, foi escrito em grego. E no grego tem uma palavra que é o centro desse texto. A palavra se chama-se ren. Ren, em grego, significa unidade. Jesus, quando diz, eu quero que eles sejam um, eu quero que eles sejam ren. Ou seja, eles tenham o quê? Sejam um só. Essa palavra expressa a ideia de singularidade, indicando um único elemento, uma unidade indivisível. Quando eu pego um copo de vidro na mão, ele é um copo, mas se eu solto no chão, ele deixa de ser um copo. Quando ele se divide, ele deixa de ser copo, se torna-se apenas o quê? Cacos de vidro. Se eu tenho um prato na mão, ele é um prato, é uma unidade, estão todos juntos, todas as moléculas, todo o material que está usado ali está todo unido. Mas se eu solto ele no chão, ou ele escorrega da minha mão e cai no chão e quebra, ele deixa de ser um prato para se tornar cacos de cerâmica, por exemplo. Então, quando Jesus fala em unidade, ele está dizendo isso, vocês têm que ser um. O desejo de Jesus é que a gente seja um só. E Jesus destaca a unidade e essa coesão, enfatizando que eles devem estar unidos em um só corpo. Todos nós, meus irmãos, devemos estar unidos e presos a quem? A Jesus. E só em Cristo que é possível essa união. Então vejam só. Se nós estamos em Cristo, nós somos um com Ele. Já pararam para prestar atenção nisso? Se nós estivermos enraizados em Cristo, sermos um galho da videira que é Cristo, nem que seja uma folha que seja da videira que é Cristo, nós seremos um com Ele. O propósito é o quê? É formar um corpo coeso, unido, que vai testemunhar quem? Vai testemunhar Cristo ao mundo. E eu vou dar um exemplo.
O que é que a unidade faz? Ela faz com que os crentes mostrem o Evangelho para as pessoas, pelo testemunho da união. O maior exemplo que a gente tem na Bíblia é Atos 2. Em Atos 2 você vê o povo reunido, desce o Espírito Santo, as pessoas falam em línguas, pessoas de várias regiões do mundo estão lá e começam a ouvir nas suas próprias línguas, ou seja, as línguas não eram estranhas, as línguas eram idiomas, eram audíveis, eram compreensíveis, eram dialetos, e aí, esses homens cheios do Espírito Santo fazem o quê? Depois dali, começam a proclamar o Evangelho. Com o quê? Com ousadia, tanto que 40 dias depois, aonde é que Pedro vai pregar o Evangelho de Jesus Cristo? No templo. Exatamente no lugar onde onde foi combinada a morte de Jesus. Onde as pessoas que mais odiavam Jesus estavam lá. E a gente chega no ponto em que no versículo 44 é descrito o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estão aqui demonstrando o quê? O exemplo dessa unidade. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Os discípulos compartilhavam até seus bens, meus irmãos. Os discípulos compartilhavam os seus recursos. As pessoas chegavam aos pés de Pedro e entregavam seus recursos. Demonstrando o quê? Uma comunhão profunda com o próprio Jesus, irmão Juvenal, e um cuidado mútuo com os crentes. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Não há dialética, não há retórica, não há discurso humano que seja capaz de fazer isso. Só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Cada um via as suas posses não como algo seu, mas algo que estava disponível para o outro poder utilizar. Cada um reconhecia que todos eles, cada um deles, cada coisa que eles tinham, faziam parte daquele corpo unificado. Uma segunda lição que a gente vai aprender com esse texto é que a unidade supera as divisões. Quando Jesus destaca essa necessidade de sermos um, ele está destacando a centralidade da unidade, ou seja, a unidade é um ponto central na igreja, meus irmãos. Quando você vê, por exemplo, alguém questionando algo de alguém, ouvindo falar de alguém, que isso aí infelizmente acontece muito, ou quando você vê alguém fazendo certo tipo de discurso, querendo levar a divisão à igreja, ele não está na centralidade da unidade de Cristo. Ele não está em comunhão com Cristo. E quem não está em comunhão com Cristo, está em comunhão com alguém? Com Satanás. Então Jesus enfatiza a importância dessa união para quê? Para o testemunho, porque ele diz aqui assim, e eu lhe tenho dado, eu tenho transmitido a ele a glória que me tem dado, para que sejam um como nós, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que ser aperfeiçoado na unidade, irmão Juvenal e irmão André? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo só conhece Cristo por conta da unidade da igreja. O testemunho da igreja ao mundo é a sua união, a sua unidade. Esse é o testemunho de Cristo. Esse é o testemunho do Evangelho. Então essa palavra ren tem um profundo significado quando se trata da unidade entre os seguidores de Jesus. Essa unidade, meus irmãos, vai muito além da gente estar junto. A gente está junto aqui, mas pode não estar em unidade. A gente pode até ter um acordo superficial. Olha, eu estou em casa, não estou fazendo nada, eu vou para a igreja. Mas eu não queria estar lá. Outros dizem, olha, eu não quero ir hoje não, eu não estou querendo ir hoje. Outros vêm, mas estão assim, quer saber, eu estou mais a fim de ir embora.
porque não entendeu a necessidade da unidade. A unidade vai além de tudo isso. Ela envolve um compromisso de amor, envolve um compromisso do seu espírito com o Espírito Santo, e de um propósito único, que é adorar a Deus. Ou seja, a unidade vai nos levar a entender, meus irmãos, primeiro, que nós desejamos Jesus. A unidade da igreja leva a isso, a desejarem Jesus. Esses homens e mulheres, em Atos 2, estavam todos os dias reunidos. Todos os dias. Não passava um dia que eles não se reunissem para adorar. E muitas vezes a gente passa a semana todinha e ainda chega no domingo e não vem. Passa a semana toda, chega no sábado e não vem. Passa a semana toda, não vem na escola dominical. Porque não entende o que é a unidade. Eles não estão no mesmo propósito. A unidade vai se basear no amor mútuo, na comunhão com o Espírito Santo, na busca comum de cumprir o quê? A vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus não foi feita para nos agradar. Ela é agradável, mas ela não é feita para agradar o homem. E tem muita gente dizendo aí que a vontade de Deus é para agradar o homem. Nós que somos seguidores de Jesus, devemos estar unidos em uma só fé, em um só propósito, em um amor genuíno pelos outros. E depois eu vou falar um pouco mais detalhado do que é esse amor genuíno. Como é que a gente demonstra amor genuíno? Como é que a gente demonstra que a gente tem um propósito só? Como a gente dá testemunho ao mundo? E em dando testemunho ao mundo eu vou demonstrar o quê? O amor de Deus para o mundo, e vou dizer, esse evangelho transforma. Porque para muita gente o evangelho não transforma. Porque as pessoas não dão testemunho. Muitos de nós não damos testemunho. Nós somos levados a não testemunhar. Mas, se a unidade supera divisões, esses homens entenderam em Jesus Cristo que a comunhão perfeita que Jesus vivia com o Pai, ela pode ser experimentada pelos homens na sua comunhão com os outros. Pode ser experimentada. Uma outra coisa que a gente vai aprender é que Jesus faz a oração pelo quê? Pela unidade dos crentes. Jesus não faz a oração para que, eu quero que ele não deixe de me seguir. Ele não faz essa oração. Ele não faz a oração para dizer, olha, eu quero que eles escutem tudo que eu estou dizendo, aceitem tudo que eu estou dizendo. Ele não ora por isso. Ele ora pela unidade. Aqueles que crerem, eu quero, Senhor, que eles tenham unidade, eles sejam unidos uns com os outros. Essa oração, Jesus intercede a Deus em favor dos discípulos e de todos nós, porque ele ora por aqueles que virão a crer, irmão de Djalma. Ele orou por mim e por você, por Lelo, por todos que estão aqui. Quando ele faz essa oração, irmão Juvenal, dizendo assim, não rogo somente por estes que estão aqui perto de mim, Senhor, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele sabia, irmão Juvenal, que o irmão Juvenal ia vir a crer nele. Então ele nessa oração está orando pelo irmão. Ele sabia que o irmão de Djalma ia crer nele, e ele estava ali, orando pelo irmão. Ele sabia que a irmã Clarice ia entregar a vida dela a Cristo, e ela orou ali por ela. E orou por cada um de nós que estamos aqui. Então Jesus, primeira coisa, ele não intercede apenas pelos discípulos no presente, mas por todos os que crerão no seu nome. Então Jesus demonstra, meus irmãos, essa preocupação não só com aqueles discípulos naquele momento, mas também com cada um de nós. Então ele pede a Deus que faça o quê? Proteja e guie todos eles, para que sejam o quê?
unidos e perseverantes na fé. Na mesma oração, Jesus pede o quê? Que essa unidade tem uma essência. E qual é a essência dessa unidade, meus irmãos? É que Jesus e o Pai são um. Jesus e o Pai são um. Então mostra que ele expressa o desejo de que seus seguidores sejam unidos em Deus da mesma forma que ele é com o Pai. É o que nós temos que refletir. Como tem sido a minha união com Cristo e com a igreja? Alguém que tem entendimento do que é unidade em Cristo, não vai, por exemplo, sair falando mal da sua própria igreja. Aquele irmão que entende a essência da unidade em Cristo, não vai sair para os outros falando mal do seu próprio irmão. Aquele que tem unidade em Cristo, entende a unidade em Cristo, ele não vem para a igreja com má vontade porque acha que o horário está ruim, ou porque ele não gosta do pregador, ou porque não gosta da mensagem. Ou seja, essa unidade, meus irmãos, vai além de uma mera união de pessoas, de uma mera cooperação de pessoas. É o quê? A referência a uma comunhão profunda, é a união espiritual, e ela se identifica onde? No amor a Deus e na fé em Cristo. Qual o propósito, meus irmãos, dessa unidade? Lelo, fala um pouco para mim. Traz a água aqui para perto. Vou botar aqui atrás. Qual o propósito dessa unidade? Por que devemos ser unidos? Por que devemos estar em Cristo? Por quê? Qual é o propósito? Sabe qual é o propósito? Testemunhar ao mundo a missão de Jesus e o amor dele, o amor do Pai. Testemunhar ao mundo sobre a missão de Jesus. A unidade da igreja é um grande testemunho. E esse é o propósito. Jesus está revelando, meu irmão, que o propósito da nossa unidade é testemunhar ao mundo sobre quem é Ele. E qual é a missão do Pai. E qual foi a missão que o Pai lhe incumbiu, lhe deixou, lhe entregou. Disse: ó Jesus, tu tens essa missão para cumprir. Como é que o mundo vai saber qual é essa missão? É pela unidade da igreja. É através da unidade dos crentes que o mundo vai poder reconhecer e compreender o amor de Deus manifestado em Cristo. Então a gente tem que entender que a unidade, nossa unidade, a unidade dos seguidores de Jesus, serve como o quê? Um poderoso testemunho para a verdade do Evangelho, para a veracidade do Evangelho, para a importância do Evangelho. E quais são os benefícios dessa unidade? Qual o impacto dessa unidade? Eles são muitos, meus irmãos. São muitos. Primeiro, a unidade em Cristo se baseia na uniformidade de quê? Não se baseia na uniformidade de pensamento ou na eliminação da individualidade de cada um de nós. Não. Nós não deixaremos de ser cada um de nós com nossos defeitos, com nossas virtudes, com nossos desejos, com a nossa forma de se expressar, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de falar, mas nós vamos ser transformados pela fé em Cristo. E essa transformação vai levar a um grande benefício, que é o quê? A comunhão com Cristo. A unidade tem propósito de testemunhar ao mundo, e o benefício dela é a nossa união com Cristo. Mas vejam só, nós vamos entender que, aliás, nós vamos entender, nós falamos dos benefícios e dos impactos, e vamos agora detalhar cada um deles. Primeiro deles,
A unidade é um reflexo da natureza de Deus e da sua presença em nós. Esse é o primeiro impacto da unidade em Cristo, da unidade da igreja, da nossa unidade com Cristo. Ou seja, os crentes que estão unidos em Cristo, eles vão refletir a natureza de Deus, que é uno, que é absoluto, que é perfeito, que é unido a si mesmo, que é unido na Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que tem união com Cristo e Cristo com Ele. Nós vamos experimentar essa união. Quando os crentes vivem em unidade, eles vão estar expressando a presença de Deus em suas vidas e manifestando o quê? As obras do Espírito Santo que os capacita a se unirem em amor e num propósito comum. Ou seja, o primeiro impacto é a unidade como reflexo da natureza de Deus. Nós vamos refletir Deus em nós. Segundo ponto do impacto dessa unidade é que nós daremos um testemunho poderoso para o mundo e vamos revelar o quê? A autenticidade da mensagem de Jesus. Ou seja, o Evangelho de Jesus transforma. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, lá em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder para transformar todo aquele que crê. Ele tem poder para transformar quem crê. Tanto o grego, como o judeu, como o gentil, quem quer que seja que venha a crer nesse Evangelho. Então a unidade em Cristo vai fazer o quê? Com que os seus seguidores deem um testemunho poderoso para o mundo. Mas essa unidade, meus irmãos, essa unidade, ela tem um contraste muito grande com a divisão em que o mundo está hoje e com os conflitos presentes no mundo. O poder do Evangelho é capaz de unir as pessoas das mais diferentes origens, culturas, experiências, com um único propósito: amar e servir. O poder do Evangelho é capaz de fazer isso. Se você não ama e não sente o desejo de servir, é bom você repensar seu Evangelho, o Evangelho que você escutou e o que você crê. Um outro ponto com relação dos benefícios e dos impactos dessa unidade é o que? A expressão do amor mútuo e da identidade cristã que nós devemos ter. A unidade em Cristo também é uma expressão de amor mútuo entre os crentes. Crentes que não amam não foram transformados. Crentes que não conseguem expressar amor não foram transformados. Jesus disse lá em João 13, 34 e 35, mais para frente, que era o amor que seria a marca que iria distinguir os seus seguidores das pessoas que não seguem ele. Quando os crentes vivem em unidade, meus irmãos, amando e cuidando um dos outros, eles revelam ao mundo, sabe o quê? A identidade cristã. O que é que identifica um cristão? O amor. Essa é a carteira de identidade do cristão, irmão Juvenal. Irmão André, é o amor. Se você chega em algum lugar e pedem para você seu documento de identidade, você apresenta o seu RG. Mas o cristão, o RG dele é o quê? É o amor. E esse amor só é possível por conta da transformação que Deus fez e operou na sua vida. Um outro ponto. A unidade vai fazer o quê? Fortalecer a igreja, permitindo que os crentes caminhem juntos. A unidade, irmão Juvenal, irmão Djalma, irmão André, vai permitir que os crentes caminhem juntos. Porque nós devemos nos apoiar mutuamente. E não devemos nos criticar mutuamente. E não devemos nos agredir mutuamente. E não devemos nos xingar mutuamente. Não.
nós devemos nos apoiar mutuamente, compartilhando o quê? Os dons espirituais, aquilo que Cristo fez em nós. Cada um de nós temos um dom e um talento. O dom é aquilo que Deus lhe deu. Dom de servir, dom de orar, dom de exortar, dom de fé, dom de orar, dom de compartilhar, dom de ensinar, dom de pregar. E os talentos são aquilo que Deus também lhe deu, mas você pode desenvolver. Uns cantam, outros dançam, outros tocam, outros recitam poesia, outros são escritores, outros são cantores, outros declamam poemas, outros servem no trabalho litúrgico do culto, outros mantêm a casa de oração sempre arrumada. Então devemos nos apoiar mutuamente. Essa unidade cria o que, meus irmãos? Um ambiente de crescimento espiritual, de adoração, e o testemunho coletivo é incentivado. Sabe por quê? Porque se todos estão no mesmo propósito, se alguém chega e começa a não dar o mesmo testemunho que os outros, ele começa a parar e ver que os outros não aceitam aquilo que ele faz. E ele sabe que não aceita, é tanto que alguém vai falar para ele: meu irmão, não faço isso não. Ninguém faz isso aqui. Cristo mandou a gente agir de outra forma. E você também tem que agir dessa forma. E se ele for transformado pelo Evangelho, se ele aceitou Cristo, ele vai ouvir essa palavra, vai entrar no coração, vai mexer a mente dele e vai mudar a forma dele andar, a forma dele agir, a forma dele falar. Qual é a conclusão, meus irmãos, que nós vamos chegar e quais são os ensinamentos que nós vamos aprender com isso que foi dito hoje a respeito dessa oração de Jesus? Cada um que se compromete com essa unidade, primeiro, ele vai ser instrumento nas mãos de Deus para manifestar o seu amor e a sua verdade ao mundo. É a primeira coisa que vai acontecer. Você vai ser um instrumento de Deus para manifestar o seu amor e a sua verdade ao mundo. Segundo, você vai cumprir a missão de Jesus de fazer discípulos e de ser testemunha do seu nome. Então você vai manifestar o amor, vai manifestar a verdade de Cristo ao mundo, vai cumprir a missão de Jesus de fazer discípulos e vai ser testemunha dele. Então quando você faz isso, você começa a demonstrar para os outros o seguinte: você começa a desafiar os outros também a buscar ativamente a unidade em Cristo. Você também vai apresentar o impacto do testemunho seu à igreja. E a igreja vai também buscar seguir esse testemunho. Nós devemos ter um testemunho de união, de unidade. Infelizmente, meus irmãos, nós temos duas igrejas com a mesma denominação dentro do mesmo bairro. Infelizmente, isso não é uma demonstração do amor de Deus. Infelizmente. Porque a igreja unida é capaz de causar um impacto significativo na comunidade onde ela está. As pessoas respeitam, as pessoas começam a valorizar, as pessoas começam a observar que eles são diferentes. O que é que faz eles serem dessa forma? Mas se todos brigam, se todos xingam uns aos outros, se quando saem da igreja falam mal da igreja, as pessoas olham, se eles são assim lá, aqui, na igreja, aqui fora é assim também, então em vez de estar lá, eu fico aqui mesmo. Mas se eles chegam e veem a união, veem um ajudando aos outros, vê aquele que tem mais necessidade na igreja sendo aparado, aquele que tem mais condições ajudando aquele que precisa mais, as pessoas vão começar a olhar isso. Vamos começar a explorar cada um deles, meus irmãos. Vejam só. Quais são as lições que nós temos a aprender? Primeiro, o primeiro desafio para os ouvintes, para aqueles que ouvem a palavra de Deus,
é buscar ativamente a unidade em Cristo. É importante dizer, viu, Clécio, que a unidade em Cristo não é um resultado automático, não. Aceito Cristo hoje e começo a ter união. Não. É preciso esforço, é preciso comprometimento de cada um buscando essa unidade. Cada um do seu modo, a sua maneira, da sua forma, mas buscando a unidade. É um desafio, meus irmãos, que é proposto a cada um de nós. Pois nós, como seres humanos, somos naturalmente inclinados ao quê? Ao conflito, à divisão, ao egoísmo, a sermos orgulhosos. No entanto, nós que somos seguidores de Jesus, somos chamados a buscar o quê? Ativamente e com todas as nossas forças, a unidade. Devemos cultivar relacionamentos saudáveis, respeitáveis também, praticando o amor mútuo, perdoando uns aos outros, buscando sempre a reconciliação. Todos nós temos um irmão que nos chateia, que às vezes nos machuca com palavras. Mas nós temos que buscar perdoá-lo, em prol do quê? Dessa unidade. Por um propósito muito maior, ter a unidade da igreja para dar testemunho de Cristo. Isso requer, meus irmãos, o quê? Humildade. Estar aberto a ouvir. Estar aberto a compreender a situação do outro. Estar disposto a resolver os conflitos de maneira pacífica. E que todos tenham o quê? Uma disposição para trabalhar juntos, na mesma direção, no mesmo propósito. Ou seja, o desafio para nós é que a gente se comprometa a buscar essa unidade. Aonde a gente está? Com a nossa igreja, com as nossas famílias, com os nossos relacionamentos. Precisamos reconhecer a unidade em Cristo, e que essa unidade é um reflexo do seu amor e é um propósito para a igreja. Há também um impacto testemunhal. Eu falei a respeito do desafio que nós temos para a unidade em Cristo, para conseguirmos ela. Agora, qual é o impacto dessa unidade no mundo? Uma igreja unida, meus irmãos, vivendo em amor e unidade, possui um testemunho poderoso e impactante para quem? Para um mundo em crise, para um mundo que vive conflito. Se nós rodamos pelo mundo aí, vamos ter conflito em tudo que é lugar. Por isso que a igreja tem que agir. Tem que dar um testemunho poderoso. Quando o mundo vê os crentes, meu irmão, vivendo em harmonia, amando uns aos outros e trabalhando juntos para cumprir a missão de Jesus, isso desafia as pessoas. Isso desafia as divisões e os conflitos. Isso chama a atenção de quem vive em divisão a querer entender, eu quero paz, e como é que esse povo tem paz? Como é que eles conseguem viver de forma harmoniosa? Por isso que a Igreja Unida, ela mostra ao mundo o quê? Que a mensagem do Evangelho é real e transformadora. Vimos o impacto, vimos o desafio que nós temos para a unidade em Cristo. E agora nós vamos ver o resultado dessa mensagem em cada um de nós. O que é que nós temos que fazer para que a gente possa alcançar essa unidade? Uma demonstração da unidade da igreja é se envolver com obras de caridade, de serviço aos necessitados. Por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui, meus irmãos.
É muito difícil você chegar, acordar de manhã e não ter o que comer. É muito difícil você acordar de manhã, você não tem o que comer e não tem emprego. É muito difícil você acordar de manhã, não ter comida, não ter emprego, não ter perspectiva nenhuma. E se você não tem o que comer, você primeiro vai lutar para conseguir comida, para depois tentar conseguir um emprego. E nós vivemos num país que não ajuda a que as pessoas possam ter um emprego. Nós temos políticos que não pensam na sociedade, eles pensam só neles. Infelizmente somos nós que escolhemos, uma parte de nós. Mas a igreja tem essa função de, sendo unida, ser um farol de esperança e de amor, meus irmãos. É a igreja que oferece um ambiente acolhedor para aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Ela vai oferecer um ambiente de acolhimento para as pessoas poderem conhecer quem é Deus. Por isso que a gente tem que buscar a unidade da igreja. Nós temos que considerar, meus irmãos, esse impacto de uma igreja unida. Quando a igreja é unida, todos nós nos transformamos em quê? Agente de transformação de vida. Porque as pessoas começam a olhar para a gente, começam a ver o testemunho e começam a querer saber por que eles são assim. Por que ele é assim? E como é que isso vai acontecer e deve acontecer conosco? Primeira coisa, temos que ter uma comunhão na igreja local, que é a nossa igreja aqui. Os crentes que se reúnem aqui regularmente devem estar aqui para quê? Para adorar, para orar, para estudar a Bíblia, para compartilhar sua experiência de fé, para pedir oração uns aos outros, muitas vezes para chorar, outras para se alegrar. É preciso isso. Você não pode vir para cá achando, meu Deus, eu não tenho para onde ir, eu vou para lá. Você tem que vir para aqui para adorar, para orar, para aprender a palavra, para compartilhar a sua experiência de fé. Outra coisa que tem que acontecer entre nós temos que ter cuidado com os necessitados. Se nós queremos ser uma unidade, nós temos que cuidar daquele que está em dificuldade no meio de nós. Tem um ditado islâmico, que diz o seguinte: os cristãos são os únicos que abandonam seus soldados nos campos de batalha. Quando o exército vai para a guerra, irmão Juvenal, irmão André, meus irmãos, a gente promete um ao outro que não vai abandonar o outro. Vai um defender o outro. E muitas vezes os cristãos fazem isso, abandonam os seus feridos. Mesmo da igreja tem muita gente ferida, machucada, pelo que escuta, pelo que as pessoas falam. E a pessoa vai sendo machucado. E ele termina sucumbindo, muitos deixam de vir. Eu estou cada dia mais no Ministério Pastoral, estou conhecendo cada vez mais gente que não quer saber mais de igreja. O último que eu conheci foi sexta-feira. Quinta-feira. Na universidade, conversando comigo, disse que já foi crente. Hoje não quer mais saber de igreja. E eu perguntei, você é ateu hoje? Ele disse, eu sou. No fundo ele não é ateu, no fundo ele tem uma revolta, porque a igreja onde ele estava não demonstrava unidade. Porque os crentes que ele conhecia, não demonstraram unidade. E não demonstrando unidade, não tem amor, não tem compromisso de cuidar, não tem testemunho de fé, não tem estudo da palavra. Então é preciso, meus irmãos, a gente dar suporte ao mais necessitado. Oferecendo, se você não tem condições de oferecer suporte com recurso financeiro, mas você pode dar um suporte emocional. Você pode dar um suporte, olha, meu irmão, eu não tenho como lhe ajudar, mas veja só, aqui em casa a comida é pouca, mas faz o seguinte, quando for de manhã, vem aqui e você vai tomar café conosco. Até você conseguir um trabalho.
Se ele se sentisse envergonhado, meu irmão, vai em casa de manhã, eu já deixo separado um prato para você e você leva para sua casa para você comer. Então é preciso se preocupar, meus irmãos, com a necessidade física, emocional e espiritual dos nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo, se nós quisermos demonstrar unidade. Devemos orar em conjunto. Uma igreja que tem unidade em Cristo, ela se fortalece nas reuniões de oração, uns orando pelos outros. Se não na reunião de oração, mas em casa. Tire um tempo para orar por sua igreja. Tire um tempo. Senhor, cuida deles. Cuida de nós. Nos dá unidade. Nos dá paciência. Nos dá sabedoria. Nos dá discernimento para a gente lidar com as situações que aparecem. É preciso interceder um pelos outros, meus irmãos. É preciso fazer pedidos de oração pelos outros, testemunhando o poder da oração na vida de cada um. Essa comunhão espiritual vai fortalecer a fé de cada um de nós e vai nos dar um senso de compartilhamento, de compartilhar as dificuldades. Eu lembro que logo quando eu cheguei aqui, uma pessoa veio falar que estava com um problema. Eu disse, irmã, por que não pede o culto de oração? Pastor, eu peço não, porque se eu pedir, amanhã vai estar na rua. Tem gente lá que fica falando dos problemas da gente a outras pessoas. Isso não é demonstração de unidade. Pelo contrário. Isso é uma demonstração que nós estamos divididos. E quem se alegra? Satanás. Devemos ter uma comunhão espiritual para fortalecer nossa fé. Devemos também compartilhar o quê? A palavra de Deus. Os discípulos de Cristo que estão unidos em Cristo sentem desejo de estudar a sua palavra. Essas pessoas se unem para compartilhar a mensagem do Evangelho entre elas. Quando nós sentamos aqui, por exemplo, nos domingos para estudar a escola dominical, o que é que nós estamos fazendo, meus irmãos? Compartilhando o conhecimento da palavra. Cada um dá uma sugestão, dá uma opinião, conta uma experiência e cada um vai entendendo o que é o propósito daquele texto para a sua vida. Então as pessoas, quando entendem o Evangelho, compreendem a mensagem do Evangelho, compreendem o amor de Deus, elas podem participar de quê? De evangelismo local, de missões, do evangelismo na casa das pessoas, com as pessoas que você conhece. Ela participa de estudos bíblicos. Ela se envolve com as atividades da igreja. Ela compartilha a palavra de Deus e ela convida os outros a conhecer Jesus. Outra coisa que nós temos que demonstrar como igreja que é unida, nós damos suporte às pessoas que passam por momentos de dificuldade. Muitos de nós, meus irmãos, passamos por perdas, por desafios, por crises, por dificuldades. Mas a unidade em Cristo vai fazer o quê? Com que os outros que seguem a Cristo se manifestem dando o quê? Apoio emocional, encorajamento, orando, ao invés de criticar. E as pessoas vão começar a fazer o quê? A exercitar aquele lado que nós temos que desenvolver, é o lado da irmandade, de você aconselhar, de você dar uma palavra de apoio, de você oferecer conselhos, você dar um apoio prático, como eu disse,
Muitas vezes até um ombro para a pessoa chorar. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos vergonha de vir dizer algo a um irmão nosso, porque nós ficamos achando que pode ser que ele diga a alguém o nosso problema. E se nós quiséssemos que todo mundo soubesse os nossos problemas, a pessoa iria pedir o microfone na igreja e contaria: o meu problema é esse. Mas não. Muitas vezes ela está ali, não tem nem vontade de falar, nem força para falar, e encontra um irmão, confia nele, mas confiou na pessoa errada, porque ele não está no mesmo propósito que você. Um outro ponto que mostra que nós estamos em unidade, meus irmãos, não é chorar com os que choram somente, é se alegrar com os que se alegram, é celebrar as conquistas e agradecermos juntos a Deus. Tivemos um exemplo aqui nessa igreja há um mês atrás, quando tivemos um culto de ação de graça pelo restabelecimento de Isaac. E quando nós detalhamos o que aquele menino passou, ele praticamente esteve morto. E nós nos alegramos. No momento de orar, a gente orou. Mas a gente tem que ter esse propósito, meus irmãos. Olha, tem cada situação em igreja que é assim, inimaginável. Eu passei uma experiência em outra igreja, que a gente sempre pede algumas pessoas para orar. Aí teve um irmão que veio com essa pastor, teve um irmão que veio falar comigo, porque o senhor não pede para ele orar. Qual é o problema? Não, que o senhor pede fulano, Beto. Olha, irmão, na hora o que vem na minha mente? Pedi para fulano orar. Não é porque ele é melhor do que o outro, nem pior. Às vezes está aqui pertinho de mim, eu lembrei o nome, aí fulano, ora aqui, está aqui do lado. Diga a ele que da próxima vez faça o seguinte: ele vai para casa e ore. Não espere eu pedir, não. Tem gente que age assim, porque não foi chamado para orar. Meu irmão, Jesus disse que você não precisa de ser chamado. Basta você ir no seu quarto, trancar a porta e em silêncio, você não precisa nem falar. Ninguém não vai nem saber o que você está falando e você ora a ele. Então você tem que celebrar as conquistas. Eles reconhecem, meu irmão, que o sucesso é o quê? É um motivo de gratidão. Por isso que nós trazemos nossos filhos aqui à igreja. Nossos netos, né, irmão Djalma, que trouxe aí um mês, há um mês mais ou menos, né, que trouxe o netinho, está vindo outro, né? Então, aí apresentou a igreja. Todos nós nos alegramos com a família. Estou orando por Clécio, para vir um irmãozinho para Bernardo, que ele disse que é o irmãozinho. No dia que ele trouxer, a gente vai se alegrar aqui com ele, com a família. A gente tem que celebrar, meus irmãos. Muitas vezes a gente não dá valor a coisas pequenas, mas nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar que nós estamos aqui hoje. Temos que rir juntos. O que é que Jesus está nos dizendo hoje, meus irmãos, com essa palavra? É que a gente tem que viver em comunhão profunda, compartilhando a vida, compartilhando as alegrias da vida, as tristezas da vida, as lutas da vida, as alegrias da vida, os propósitos da vida de cada um, para que a gente possa fazer o quê? Manifestar o amor de Deus um pelos outros e dar testemunho da nossa unidade em Cristo. Amém? Pedir para o irmão André orar pela mensagem.